Ainda que doa, não pare. Seja bem-vindo ao nosso encontro com Deus. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. No livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14, fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. De fato, há dores, que tentam nos parar, há ferida que tentam nos fazer desistir, há perdas que parecem impossíveis de suportar, mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, que a dor não é o fim, é o processo que revela quem realmente nós somos e quem Deus está formando em nós. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele estava preso lá em Roma, com um corpo cheio de feridas, mas com um espírito vivo, forte e cheio da presença de Deus. E isso, mesmo em meio à dor, ele fez essa declaração: eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele estava sentindo a dor, ele estava sendo massacrado, mas isso não foi o suficiente para pará-lo, isso não foi o suficiente para impedir ele de avançar. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 61 depois de Cristo, enquanto ele esperava preso em Roma, lá em Atos capítulo 28, do 30 ao 31, mas mesmo acorrentado, ele escreveu de fato uma das cartas mais alegres e esperançosa do Novo Testamento, e o tema central de Filipenses fala sobre a alegria em meio às circunstâncias e às dificuldades. Falando de forma histórica, os filipenses eram cidadãos de uma colônia romana orgulhosa, acostumados a guerras e batalhas. Paulo usa então toda essa linguagem de prossigo para o alvo, para que eles pudessem entender que era uma disciplina constante e era uma disciplina diária para que pudessem chegar ao fim. Ele estava deixando claro e dizendo o seguinte: eu posso até estar ferido, mas ainda eu corro para o alvo. Posso estar limitado, mas ainda eu avanço, eu vou diante daquilo que Deus colocou para mim. A dor é como uma professora que nos ensina diante da circunstância. Deus nunca desperdiçou nenhuma dor. Cada lágrima, cada perda, cada processo é a parte do plano de formação do caráter de Cristo em nós. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A dor não é um castigo, não, ela é um treinamento. Deus está de alguma forma moldando a nossa fé e purificando o nosso coração. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé se ache em louvor, honra e glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode parar, não pare no meio do deserto. A dor não é o útero do propósito. Deus, Ele não está te punindo, Ele está te preparando, te capacitando para você vencer, para você conquistar. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos. José, lá em Gênesis capítulo 37 ao 50, foi traído pelos irmãos, vendido, preso injustamente, mas mesmo ferido, José não parou, e no fim ele pôde dizer o seguinte: Deus transformou o mal em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. E que falar de Davi? 1 Samuel 30, versículo 6. Quando lá em Ziclag foi destruído, Davi chorou até não ter mais força, mas depois se fortaleceu no Senhor. Davi chorou, mas não desistiu. Jesus também, lá no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para
Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra de Deus. A dor da cruz antecedeu a glória da ressurreição. Se ele não parou, nós também não podemos parar e temos que continuar. Deus abençoe, e na nossa próxima mensagem vamos falar sobre o inimigo usa a dor para parar, mas Deus usa a dor para nos impulsionar. Que Deus abençoe e até o próximo encontro com Deus.